Bom, amigos, vamos começar o nosso curso de controle externo. Essa matéria é uma matéria muito específica de tribunais de contas, é a vida do Tribunal de Contas, é o trabalho feito pelo Tribunal de Contas. E essa matéria, ela é por específica, que muitas pessoas não conhecem exatamente do que se trata. Eu já vou deixar claro para vocês, controle externo é uma matéria jurídica, controle externo é direito, tá certo? Controle externo é a aplicação do direito e é uma matéria de direito. Apesar de, em faculdade, dificilmente você vai ter notícia sequer de controle externo. Nesse primeiro momento, eu vou fazer a apresentação de vocês do que a gente precisa para o nosso curso, que a gente vai utilizar. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é sobre mim mesmo, a minha apresentação. Meu nome é Francisco Chaves, eu sou hoje consultor legislativo do Senado, mas durante muitos anos fui auditor do tribunal, tenho uma carreira ligada ao tribunal, ligada a controle, tenho um livro publicado na área, que depois vocês vão conhecer, e também tenho artigos escritos, e mesmo dentro do Senado, perdão, eu trabalho muitas vezes com as matérias relacionadas com o controle, né? Eu vou pedir para vocês, para que nas nossas aulas você tenha sempre disponíveis o material que foi distribuído, mas atenção, eu refiro-me aí à Lei Orgânica e ao Regimento e ao Guia de Aulas primeiramente. Só que esses dois primeiros, Lei Orgânica e Regimento, não vamos mandar para vocês, porque vocês podem facilmente obter no site do TCU, www.tcu.gov.br, repito, www.tcu.gov.br, e você obtém esse material facilmente atualizado lá no site do TCU. O guia de aulas é um material que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, é um material que este sim eu vou distribuir, nós vamos aqui distribuir no curso, e ele é o norteador do curso. Ele, vamos dizer assim, por ele você vai seguir aquilo que eu vou falar para vocês, que vai estar nesses slides, você vai seguir, tem indicação de artigos, de disposições legais que serão citadas, que eu vou comentar, mas é apenas um indicativo, vamos dizer assim, um caminho das pedras para que você possa estudar além do que eu falei aqui na sala de aula, porque é imprescindível que você tenha um material de apoio seu, um livro-texto, uma apostila, claro, ambos de boa qualidade e atualizados, você precisa disso, tá certo? Este material, claro, o curso não provê, porque cada um vai poder ter. Eu tenho o meu livro, eu publiquei um livro, vou mostrar para vocês, mas é claro que eu não vou dizer que o meu livro é o único, tem muitos livros bons no mercado, né? Você só tem que ter o cuidado de ser um livro atualizado, tá certo? E também tem uma apostila que nós vamos comercializar no curso, você vai poder adquirir no curso uma apostila. Ela tem a apostila física que praticamente está esgotada e agora nós vamos trabalhar com a versão eletrônica da apostila, que você vai poder comprar aqui no curso, tá certo? Bom, o guia de aulas também será acompanhado dos slides. Esses slides que você está vendo aqui, eles também serão distribuídos para vocês. Esses slides, eles são um apoio para a aula. Podem ficar tranquilos, porque ninguém merece, né, ficar olhando o professor ler slide. Eu não faço isso. Apenas uso o slide como motivador, um elemento lúdico da nossa aula, para que vocês tenham o encadeamento das ideias claras ali para vocês na tela e também a facilitação de transmissão de alguns conteúdos, tá certo? Bom, é isso, pessoal. É para isso que eu uso o slide. A Constituição também é necessária. Por quê? Porque a gente, todo o tempo, vai falar dela, vai fazer remissão à Constituição. É nela que estão as prerrogativas, as competências essenciais principais do Tribunal de Contas da União e que nós veremos, elas também são aplicáveis aos outros tribunais de contas. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Crimes Fiscais, estas duas leis eu vou usar menos, mas vou usar. A Lei de Responsabilidade Fiscal mais do que a Lei de Crimes Fiscais.
E, inclusive, a lei de crimes fiscais não está nem no programa normalmente. Mas eu nunca deixo de falar nela, porque ela prevê uma sanção, uma multa que é aplicada pelos tribunais de contas, e ela é vinculada à lei de responsabilidade fiscal, que é uma multa exatamente por descumprimento de alguns dispositivos, de alguns ditames, alguns comandos da LRF. Tá certo? E a Declaração de Lima, pessoal, ela tem uma característica. Ela já entrou e saiu do programa, do conteúdo programático. Como ela entrou e saiu, tem ano que ela entra, tem ano que ela sai, tem concurso que ela entra, tem concurso que ela não está, eu prefiro ministrar a aula com a Declaração de Lima. A Declaração de Lima também vai ser provida para vocês pelo curso, né? O material no curso, no site, vocês vão conseguir. Porque ainda que vocês consigam na internet, é um pouquinho mais difícil. Então, nós vamos dar para vocês, tá? Vocês vão poder pegar esse material. E como eu vou abordar a Declaração de Lima? A Declaração de Lima é muito chata, assim, a bem da verdade. Ela é uma carta de intenções com regras a serem observadas. Mas, assim, quem adere a essa Declaração de Lima, e o Brasil aderiu à Declaração de Lima, ela é como se dissesse externamente para o mundo que ele pretende seguir aqueles ditames, mas nunca está obrigado completamente a seguir as regras, o que está ali escrito na Declaração de Lima. Ali, a Declaração de Lima é uma, como eu disse, carta de intenções. Ela é um diploma norteador da estruturação de sistemas de controle nos países. Para que a gente não tenha um período maçante enquanto tratamos da Declaração de Lima, eu optarei por fazer a abordagem por meio de exercícios. Então a Declaração de Lima, diferentemente do restante do material, eu vou abordar por meio de exercícios. Nesses exercícios, eu vou tratar, eu vou discorrer sobre as melhores, vamos dizer assim, mais importantes, melhores não, as mais importantes disposições do documento e o que você tem que realmente guardar, tá certo? Por fim, meus amigos, eu apresento o meu livro aí para vocês, livro Controle Externo da Gestão Pública, da minha autoria, Francisco Eduardo Carrilho Chaves, editado pela editora Ímpeto, segunda edição, hoje está atualizadíssimo com o tribunal, tá certo? Essa edição está atualizada com o que existe no tribunal hoje, vocês não têm nada a pedir além do que está aqui. É uma edição atualizadíssima, tá certo? Tem exercícios, inclusive, uma vantagem do meu livro perante os outros é porque exercícios de prova você consegue baixando na internet. Agora, eu tenho 200 exercícios que são de minha autoria e garanto para vocês, iguais ou mais de nível de dificuldade, igual ou maior do que os da prova que você vai enfrentar, tá certo? São exercícios realmente bons. E não são exercícios buscados em provas, são exercícios que eu elaborei, 200. Deu trabalho, pessoal, deu trabalho. Mas eu garanto para vocês que vocês vão poder aproveitar bastante. E claro, o conteúdo ele está muito completo e tem várias discussões. E eu alerto quando a discussão é sobre um tema controverso, eu alerto a vocês, claro, no livro. Bom, continuando, vamos então dar uma visão geral do controle externo no Brasil para vocês. Essa visão, pessoal, é porque o controle externo tem regras matrizes, na Constituição. E não existe um sistema nacional de controle externo, sistema nacional de tribunais de contas, mas existem regras que são aplicadas a todos eles, todos os tribunais de contas, dependendo da sua esfera na federação. E esse sistema eu vou apresentar para vocês agora. Mas antes de falar do próprio sistema, vamos falar desse órgão, o principal de controle no Brasil, que é o TCU, e como esse órgão foi criado, tá certo? Como esse órgão foi criado, de onde é que veio a ideia de fazer esse órgão? Bom,
Na verdade, são 4 anos aqui da história do Brasil que são mais importantes para o TCU. O primeiro de 1826, na verdade, não chega a tão importante para o TCU que a gente conhece, mas para a ideia de que se instituísse um órgão, que se criasse um órgão que tivesse a feição de órgão controlador das contas. O Visconde Barbacena, à época, em 1826, tentou aprovar no Senado do Império uma lei que criasse um Tribunal de Contas ou um órgão de contas da corte, alguma coisa do gênero. Não deu certo. Eu não preciso nem dizer para vocês que Dom Pedro ficou muito triste, muito chateado com ele, né? Porque Dom Pedro é imperador, ele não era imperador, ele não queria que ninguém ficasse controlando ele. Bom, este ano, portanto, o importante é saber que o Visconde de Barbacena tinha aquela ideia, aquela vontade, mas não deu, né? Não deu. Em 1890, já bem distante de 1826, em 1890, já em sede da Primeira República, no começo da Primeira República, bem no comecinho, antes mesmo da Constituição Republicana, a primeira Constituição Republicana, Rui Barbosa era ministro da Fazenda e, inspirado pelas ideias liberais americanas e francesas e também o controle do povo, né, sobre o governante, Rui Barbosa, ele criou o Tribunal de Contas da União, já com esse nome, Tribunal de Contas da União, mas muito diferente do que ele é hoje. O Tribunal de Contas da União, na época, era um órgão do Ministério da Fazenda, né? Foi criado por um decreto, né? E não tinha os poderes que, ao longo dos anos, ao longo das constituições seguintes, foi o tribunal paulatinamente ganhando maior importância, maior volume de competências. Em alguns anos perde, alguns outros anos ganha, mas no geral ele ganhou sempre. E um marco realmente para o TCU é a Constituição de 1988, que dá um arcabouço jurídico para o TCU muito mais robusto, poderes muito importantes. Mas, como eu disse, o TCU foi criado em 1890, antes da primeira Constituição Republicana. Ocorre que, já na primeira Constituição da República, editada, né, promulgada em 1891, esta Constituição, ela já contava com o Tribunal de Contas da União na sua estrutura, no seu bojo, no seu texto. Então, o Tribunal de Contas da União é um órgão de estatura constitucional desde a primeira Constituição Republicana. E nunca saiu. Nunca saiu. Em todas as constituições brasileiras republicanas, o TCU está lá constando como órgão de estatura constitucional. E, apesar de criado em 1890 por Rui Barbosa e ter entrado na Constituição de 1891, até 1893 o tribunal não havia se instalado fisicamente, iniciado seus trabalhos. Ele iniciou seus trabalhos em 1893, já não mais na gestão Rui Barbosa, no Ministério da Fazenda, que já havia saído, mas na gestão de Inocêncio Cerzedelo Correia, um ministro da Fazenda que sucedeu Rui Barbosa. Não é à toa que no tribunal o instituto que inclusive organiza o concurso público para ingresso no tribunal e faz a atualização, treinamento do pessoal do tribunal, é denominado Instituto Cerzedelo Correia, né, para os amigos ISC, né, Instituto Cerzedelo Correia.